Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, os capítulos 13 e 14, começando pelo 13 hoje. Trabalharemos esses dois capítulos juntos, claro que não iremos encerrá-los hoje. E o subtema para esta noite, o título da série continua: Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja, pois é isso que percebemos nesses 28 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Deus em missão através da igreja. E o subtema de hoje, Antioquias fortes, são sinônimos de cidades sendo evangelizadas e missionárias nos campos, plantando igrejas. Antioquias fortes são sinônimos de cidades sendo evangelizadas e missionários nos campos, plantando igrejas. Capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. O que eles estavam fazendo? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E o narrador continua: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E agora, o resultado disso: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Prossigamos com a leitura aí. Vamos lá, até o versículo 12. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu,
maravilhado com a doutrina do Senhor. Por enquanto, até aí. Antioquias fortes são sinônimos de cidades sendo evangelizadas e missionárias nos campos plantando igrejas. Domingo à noite, pregamos mais um sermão temático. Lembram? 8 marcas de uma igreja que cresce saudavelmente. 8 marcas de uma igreja que cresce de forma saudável. A primeira, é uma igreja que tem liderança capacitadora. Efésios capítulo 4. Uma liderança capacitadora. A segunda marca, ministério orientado pelos dons. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, muito especialmente 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Terceira marca, espiritualidade contagiante. Poderíamos citar aqui Romanos 12:11, mas também a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 16, dentre outras verdades, diz: não apagueis o espírito. Quarta verdade, quarta marca, uma estrutura funcional. Uma igreja que tem uma estrutura funcional é uma igreja que a treliça está a serviço da videira. Tudo é feito para facilitar o exercício do dom do meu irmão, e não o contrário. É isso que nós chamamos de estrutura funcional. Lembram de Marcos, capítulo 2, versículo 27? O exemplo que foi dado foi o próprio Cristo corrigindo os seus compatriotas, os judeus. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Vejam, parece tão simples, mas tão profundo isso, não é? Porque o que os judeus estavam fazendo ali agora? Eles inverteram a ordem. Eles colocaram o sábado como um fim em si mesmo. De tal maneira que foi preciso Cristo fazer perguntas em alguns momentos. Se uma ovelha cair no sábado, num buraco, vocês fazem o quê? De tal maneira eles inverteram a ordem que estavam deixando de agir com misericórdia, com graça, com compaixão no dia de sábado. Aí Cristo disse: gente, o homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem, para o benefício do homem. Assim também é a estrutura funcional da igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair na armadilha de fizemos sempre assim e morreremos fazendo assim. E é por isso que tem um monte de igreja morrendo. A estrutura tem que ser funcional. Ela tem que facilitar o exercício dos talentos e dons que Deus deu à membresia da igreja. Quinto lugar, lembram? Um culto inspirador. Culto inspirador. É um culto de fato que inspira. Ela acontece da parte de Deus, no Filho Jesus Cristo, no poder e pelo poder do Espírito Santo. Adoramos em espírito e em verdade. Nesse culto tem a ortodoxia, a doutrina correta, tem a ortopraxia, a prática correta, mas ele tem também ortopatia, sentimentos, afeições guiadas pelo Espírito Santo. Ortopatia. Qual a próxima marca que citamos aqui? Lembram?
Qual foi? Isso, pastoreio eclesiástico comunitário, Colossenses 3. O pastoreio eclesiástico comunitário é de todos para com todos, é o cuidado mútuo. Aconselhai-vos, instruí-vos uns aos outros. Aconselhai-vos, instruí-vos uns aos outros. Colossenses 3, está lá. É palavra de Deus. Não fica esperando. Lembra de Êxodo 18, o conselho que Deus deu a Jetro? Sozinho Moisés ali, Elaine. Aí Jetro olhou assim: meu filho Moisés, não faça isso não. Olha, se essa for a vontade do Senhor, siga o meu conselho, separe homens com essas características, coloque-os sob a liderança de uns sobre tantas pessoas, outros sobre tantas pessoas, outros sobre tantas pessoas e outros sobre tantas pessoas. As coisas fáceis eles mesmos resolverão, as difíceis trarão a ti. Oh, Deus perfeito, gente. Na verdade, ali era Deus usando Jetro. Ali foi Deus que usou Jetro. E continua vigente até hoje essa logística eclesiástica espiritual. Até hoje. Está lá, Efésios 4. Deus concede pastores e mestres à igreja para treinar os santos. E os santos, uma vez treinados, eles exercem os seus ministérios. Próxima marca qual é? Lembram? Evangelização orientada pelas necessidades. É uma evangelização que pratica compaixão e graça. Ela é sensível. 1 Coríntios 9, Paulo diz: eu me fiz de tudo para com todos, com o objetivo de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Não é negociar a verdade, mas é saber ser sensível. É não encarar as pessoas como um cartão de crédito, mas são pessoas. É chamá-las pelo nome. É sentir a dor delas. Isso é evangelização orientada pelas necessidades. Compaixão e graça, outros chamam. E por último, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. João capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Foi o sermão do domingo, não foi? Mas aí no domingo anterior, nós falamos aqui que o tema foi 7 perguntas que a membresia de uma igreja saudável responde com facilidade. Lembram? Primeira pergunta: quem é o seu Senhor? Segunda pergunta: quem é você? Qual a sua identidade? Terceira pergunta: quem é o seu Barnabé? Quarta pergunta: quem é o seu Timóteo? Quinta pergunta: a sua Antioquia. Sexta e sétimo: qual? Isso, Raquel, isso. Vejam, quem é a sua Antioquia? É uma referência de igreja. Antioquia aí é a sua comunidade de fé local, é a igreja local. E por isso que o subtema de hoje é: Antioquias fortes são sinônimos de cidades sendo evangelizadas e missionárias nos campos, plantando igreja. E nós encontramos esse subtema aqui. A igreja de Antioquia estava cada vez mais forte. E vamos relembrar por que ela estava cada vez mais forte, crescendo em qualidade, crescendo em quantidade. Vejam só, voltemos um pouquinho aí para o capítulo 11 de Atos. Antioquias fortes são sinônimos, eu poderia colocar no singular, é sinônimo. Mas eu preferi usar o plural também. São sinônimos, não há nenhum problema no português. São sinônimos de cidades sendo evangelizadas e missionários nos campos, plantando igrejas. Então vamos começar por partes. Capítulo 11 de Atos, relembrando o que já trabalhamos aqui.
a partir do versículo 19. Por favor, isso, vamos ler junto um pouquinho. Todos juntos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Gente, o autor, ele dá uma pausa lá em Atos 8. Aí ele volta no capítulo 11 para falar dos dispersos. Porque começa lá em Atos 8. Aí 9, 10, ele dá uma pausa. Até o 11 e 18. Aí ele retoma a temática de Atos 8. A dispersão. Novamente. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a... Prosseguindo a leitura, o 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha o que aconteceu. Aí surge a igreja. O 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha o que acontece. Membresia de Jerusalém, membros da igreja de Jerusalém dispersos por causa de uma perseguição, chegam em Antioquia, evangelizam, conversões, igreja plantada. Mas ela precisa de líderes. Observe agora. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Aprove a Deus usar líderes, quis ele assim. E enviaram Barnabé até Antioquia. Enviaram a pessoa certa para o lugar certo, na hora certa. Isso é liderança. Ei, preste bem atenção, não foi Barnabé que se autodesignou agora como o líder de Antioquia. É bom fazer essas observações como prevenção, pois aqui eu assisto uma coisa no YouTube, aqui eu vejo sem maldade uma ovelhinha dizer assim, eu não tenho satisfação da liderança não, não foi Barnabé que se autodesignou agora não. O texto diz que chegou a notícia em Jerusalém, o colégio apostólico, a liderança desse homem para lá é Barnabé. Preste bem atenção. Chegando lá, o que aconteceu? Igreja plantada, viu gente? Agora com liderança. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. E exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no... O homem já começa com pastoreio, já começa se alegrando. Exortação aí, gente, é encorajamento. A ideia de paracaléu, paracleto, está ao lado para encorajar, motivar, incentivar, direcionar. E exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aí Lucas vai abrir um parênteses e dar uma nota sobre Barnabé. Observem. Todos juntos. Porque era homem bom. Agora observe, gente. E muita gente se uniu ao Senhor. Crescimento. A igreja sendo fortalecida. Fortalecida. Ela já estava crescendo. Quando Deus manda um líder para lá, ela prossegue crescendo. E um líder que diz o texto, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, a igreja já estava andando. Quando o homem chega lá, a igreja avança mais ainda. Como Deus é perfeito. Aí continua, gente. E Antioquia forte é sinônimo de cidades sendo evangelizadas e missionários nos campos plantando igreja. Ele olhou e percebeu, opa, essa obra é grande, sozinho eu não consigo. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo.
Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de... Você entende o que é visão de reino? Esse homem está lá em Antioquia, agora cooperando também com o crescimento da igreja do Senhor. Mas ele percebe, eu preciso de um parceiro aqui. E foi ao encontro de Paulo. Trouxe-o, e diz o texto, que juntos passaram um ano instruindo a igreja. Ou seja, fortalecendo Antioquia. Entende a ideia? Antioquias fortes são sinônimos de cidades sendo evangelizadas e missionários nos campos plantando igreja. Agora, Antioquia precisa estar forte. E aí envolve uma série de fatores aí. Antioquia forte envolve o compromisso de cada membro da igreja, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança. Compromisso, nós no início do ano elaboramos 12, está lá, 12 compromissos para que a igreja continue crescendo em qualidade e em quantidade. Está lá no grupo, iremos repostar novamente. 12. Um deles é compromisso com o triuno e majestoso Deus. O outro é compromisso com a palavra dele. E o terceiro é compromisso com a igreja local. Compromisso com a sua Antioquia. Para a igreja estar forte, ela depende não só de uma liderança que tenha as características de Barnabé, não no sentido de personalidade, mas no sentido de homens bons, biblicamente falando, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas também depende do compromisso de cada membro da igreja, que não ouse relativizar a igreja, que não ouse relativizar os trabalhos da igreja, que não ouse relativizar a importância da igreja local, que contribua, que exerça os seus talentos, que exerça os seus dons. Lembrem-se. Uma das marcas de uma igreja que cresce saudavelmente é ministérios orientados pelos dons. Então, meu irmão, Deus te deu o dom, foi para você exercer para o fortalecimento da Antioquia. Então, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não ouse enterrar o talento e o dom que o Senhor te deu. Seja você homem, seja você mulher, seja você jovem, criança. Não ouse fazer isso. Todos nós precisamos do teu dom, do teu talento. Gente, Romanos 6,33, citar é fácil, o desafio é viver. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E numa hermenêutica bem básica, você recorre ao contexto imediato e vai perceber que coisas são essas que serão acrescentadas se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está logo no início, versículo 24, comida, bebida, indumentárias. Pois quais são as nossas inquietações do dia a dia? De onde eu posso tirar sustento para comprar a comida e a bebida e as roupas? E quando fazemos essas perguntas, aí entra a agenda. Ah, mas eu preciso trabalhar para isso. Precisa. Ah, mas eu preciso trabalhar para comprar comida. Precisa. Mas se você colocar acima de tudo o reino de Deus em primeiro lugar, o teu trabalho será frutífero. É a promessa de Deus. Deus não erra. Não é deixar de trabalhar. Trabalhe, mas trabalhe com a consciência
que até o ato de trabalhar é para Deus. É para ganhar mais, para abençoar o reino. É para ganhar mais, para abençoar minha família, e continuar dando meu dízimo, minha oferta, ajudar no sustento de missionário, na construção de templos, ou novos templos, para as igrejas que estão sendo plantadas. Uma Antioquia forte. Eu vou ficar hoje só aqui, Antioquia forte, porque no próximo quinta-feira é sinônimo de cidades evangelizadas. Aí a gente avança. Aí numa outra quinta, e missionário nos campos plantando igrejas. Mas como é que vamos sustentar missionários nos campos plantando igrejas se Antioquia estiver fraca? Ela tem que estar forte. Ela tem que ter uma membresia engajada. Vestindo a camisa do reino, ou melhor, fazendo a camisa do reino suar. Mas é de acordo, Suíla, Avelino, é de acordo com o dom que o Senhor te deu, guerreiro. Você que está do outro lado aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antioquia forte não acontece como mágica. Por isso que existem os imperativos da Bíblia. É incrível como nós reformados temos uma tendência de anular os imperativos da Bíblia. Querido Rick, você que está aí, sempre desejoso de agora crescer na palavra, hermenêutica, aqui lá me pergunta, pastor, eu posso aplicar esse texto que o senhor pregou assim? Parabéns, guerreiro. Então grave essa. Quando você lê as cartas paulinas, por exemplo, elas estão carregadas, elas têm essa estrutura, indicativos e imperativos. Indicativos, quem você é em Cristo. Quem somos em Cristo, entendeu, Victor? Em Cristo, indicativo. Exemplo, Efésios 1, 2, 3, indicativos. Claro que ela tem também uma mistura com imperativos, mas os imperativos estão do 4, 5 e 6. Do 1, 2, 3, Paulo está dizendo, olha, em Cristo vocês foram feitos isso e aquilo outro. Em Cristo vocês são isso. Capítulo 1, 2 e 3, querido Joel. Aí quando chega no capítulo 4, ele entra e diz, olha, por causa disso, porque vocês foram feitos isso, vivam assim e assado. Capítulo 4, 5 e 6. Entendeu, Virgínia querida? Os imperativos da fé. Nós temos uma tendência como reformado de anulá-los e usamos a soberania de Deus para isso. Eu já falei aqui, repito, e aqui, com todo o coração do mundo, com todo consciência que meus pés são de barros, entendendo que quem dá o crescimento é Deus, mas o Deus que dá o crescimento, Ele ordena os meios para isso. Se eu não faço uso dos meios que Ele ordena, não haverá crescimento e ponto. Entenderam, gente? Seja na fé, seja o crescimento numérico. E eu me deparo aqui acolá nos nossos dias ainda, amados servos do Senhor, se debatendo porque a coisa está como que travada, e você, uma breve olhadazinha, você percebe que o básico não está sendo feito. O básico para que uma igreja cresça em qualidade e em quantidade, o básico. O arroz com feijão que Deus mandou fazer não está sendo feito. Que é a igreja sair e ir. Vai ter semente que vai cair em solo rochoso? Vai, parábola do semeador. Uma outra vai cair entre a beira do caminho? Vai. Solo rochoso? Vai. Entre os espinhos? Vai. Mas há lá também uma parte vai cair em boa terra. Tem ovelhas do Senhor aí fora ainda caminhando nas trevas. E Ele vai chamá-las usando a igreja. Nós somos a boca do Senhor Jesus Cristo aqui em Pedrolina. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse básico não está sendo feito. Como que essas igrejas
E aqui fazendo ressalva que há casos e casos. Tem casos que realmente precisa pedir a misericórdia do Senhor, porque o cara faz tudo e nada, mas eu diria que 80% daqueles que estão hoje inquietos porque as igrejas que eles pastoreiam não crescem, o básico não está sendo feito. É simples, meus irmãos. E nada de arrogância, que Deus não livre disso. O básico está sendo feito. Como é que eu desejo que a igreja do Senhor cresça se eu estou encastelando a igreja? O sal dentro do saleiro não serve para nada, gente. O sal só faz sentido fora do saleiro. Senão ele petrifica. Como já disse um certo colega aí, senão ele vira catedral de pedra. Senão ele vira monumento. Queridos, a igreja, ela é mais do que um monumento de Deus. Ela é um movimento de Deus na terra. Ela é a agência do reino. Entendeu, Breno querido? Ela é a agência do reino. Jovens, você lá no seu trabalho, você é agente do reino. É por isso que o livro dos Atos dos Apóstolos ele é fenomenal, gente. Ele é extraordinário. Tem muita gente para a gente ganhar em Petrolina. E eu uso esse linguajar sem nenhum problema. Por favor, é mais uma prevenção pastoral. Nós somos reformados, nós nos preocupamos com a precisão bíblica teológica, mas cuidado com o precisionismo teológico. A ponto de palavras como precisamos ganhar pessoas para Cristo. Eita, que absurdo! Que absurdo o quê, meu irmão? A Bíblia usa linguagem como essa. 1 Coríntios 9, Paulo disse: fiz de tudo para com todos, com o objetivo de ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Paulo ali está se colocando como meio, instrumento. É claro que quem salva é Cristo. Até nisso temos que estar explicando, meu irmão. Os caras gastam mais tempo brigando por precisionismo de vocabulário teológico do que do sair e ir. Então, bora, queridos. Não paremos, não. Fortaleçamos a Antioquia. Como já dissemos, só podemos atender as Macedônias se a Antioquia estiver forte. Só teremos a nossa cidade ser evangelizada com uma Antioquia forte. Só teremos missionários nos campos plantando igrejas com Antioquia forte. Mas, para Antioquia estar forte, essa responsabilidade é tua, é minha, é nossa. Deus te deu um dom. Ele não quer que você exerça o dom do outro. Ele quer que você exerça o dom que Ele te deu. Eu quero trazer para a igreja aqui, com todos os cuidados do mundo. E, queridos, por favor, eu não vou trazer veneno para a igreja. Mas existem ferramentas boas que ajudam você a descobrir os seus dons. Existem. Existem testes que servem de ferramenta que vai te ajudar um pouquinho. O objetivo é esse. Eu não posso também ficar só dizendo, citando 1 Pedro 4,10, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Mas o meu irmão não sabe qual é o dom dele. Deus nos levantou o guerreiro para vir de céu, foi para isso. Foi para a gente também ajudar os irmãos a descobrir os dons dele. Agora, descoberto, meu irmão, é para vocês trabalharem. É para vocês servirem. Alguém domingo após o culto veio falar comigo e louvando a Deus Deus falou ao seu coração, mas disse assim, mas pastor, que luta, né?
Se os cristãos entendessem um pouco mais algumas verdades bíblicas, seria necessário, às vezes, um certo tipo de apelo para fazer a obra, né? Não é verdade? Só que a Bíblia manda fazer, porque estamos lidando com pessoas que ainda estão no processo de santificação, meu irmão. Então, é por isso que está lá na Bíblia, Paulo: vocês estavam correndo bem, quem vos impediu em continuar? Ele disse isso para quem? Os Gálatas. Os Gálatas. Então, queridos, vamos fortalecer mais. Deus tem fortalecido esta Antioquia. Tem. Porque ela tem sido fortalecida, esta igreja hoje já tem ajudado, além dos missionários da PMT, porque todo mês manda um valor para o Supremo, todo mês a igreja manda. Então significa o seguinte: esta igreja ela é cooperadora com os nossos missionários da PMT e os nossos missionários da Junta de Missões Nacionais. Todas as igrejas que estão sob a jurisdição da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, elas mandam uma certa valor para o Supremo. Isso varia muito de acordo com o valor que é mandado para o presbitério, varia de região para região. É para quê? É também para sustentar os missionários da PMT, transculturais, os que estão no Brasil. Então, esta igreja é missionária, sim. Isso, Elaine. Mas, fora isso, nosso colégio pastoral, entenda, vocês, através do colégio pastoral, nós resolvemos também, diretamente, cooperar também com outros servos de Deus. Por exemplo, o pastor Renato está sendo contemplado todo mês, graças a Deus. O colégio pastoral abraçou aquele trabalho ali, também financeiramente. E é bom que você saiba disso, relembre isso para saber. Poxa, que bom, não sabia disso. Saiba. José Maria, todo mês também. Pilar, todo mês. Tem um missionário em Portugal, todo mês. Tem o pastor Samuel na África, todo mês. Seminário Betânia, todo mês agora também foi contemplado por nós. Os Gideões do Senhor, todo mês uma verba enviada. Inclusive eu recebi esses dias o relatório da diretoria, tem mandado para mim. Eu vou até compartilhar com o colégio pastoral, mas que tem chegado lá, não é? Chegou não, eu vou compartilhar. Pastor, por que está citando? Para que você se alegre. Porque é isso que o colégio pastoral está fazendo com o dízimo que você está dando, que é do Senhor. Com as ofertas que vocês estão dando, que é do Senhor. Só que nós queremos ir mais além, gente. Nós queremos investir mais. Domingo, o prefeito Alexandre Vera Plácido, vamos trazer aqui vamos usar aqui uns 8 minutos, 5 minutos, para trazer uma informação do Perspectivas. E nós vamos desafiar vocês, deixa depois do aviso deles que eu vou incentivar. É um curso que mobiliza para missões. Nós queremos mais. Queremos ganhar mais petrolinenses para Cristo, Juazeirenses para Cristo, Lagoa Grande não tem igreja reformada, Sobradinho. Esses dias o João perguntou: pastor, tem um amigo meu que disse assim: eu gostaria tanto que chegasse uma igreja reformada aqui em Sobradinho. E aí ele perguntou: pastor, se eu posso passar o teu nome para ele, passe ontem. E ele perguntou se o senhor toparia um dia ir lá. Eu digo: é só ele marcar. A gente começa a ir uma vez por mês, depois 15 dias, depois uma vez por semana, porque o nosso colégio pastoral tem tido essa visão. O dinheiro do reino não se gasta, se investe. É o que temos feito, investido. Nós não temos gastado o dinheiro do Senhor, nós temos investido. Antioquia forte são sinônimos de cidades sendo evangelizadas e pessoas sendo ganhas para Cristo. E o que mais? Missionários nos campos, plantando igrejas. Plantando igrejas. Elaine, é contigo para a gente fechar por hoje, guerreira do Senhor. Não. Pastor, só voltando um pouquinho, quando o senhor falou sobre dom. E, geralmente, quando a gente chega, novo convertido, e a gente chega na igreja, a gente chega com muita dúvida, né, mas o Senhor me chamou para
Servir em que área? Só que, às vezes, o que acontece? Você fica com medo e você não se envolve. E nós só vamos saber os dons que temos também se nos envolvermos. Às vezes você vai chamar uma irmãzinha no Ministério Infantil, geralmente é assim. Ou vamos trabalhar no Ministério Infantil. Não, não gosto. Você já foi alguma vez? Não. E você não se envolve, não é? E você fica ali com medo e vai passando domingo após domingo, às vezes ano após ano. E você ali, né? Nós sentadinhos no nosso conforto e vamos nos acomodando. E o Senhor falou outra coisa muito importante, a questão do id, né? Do ir. O id é independente do dom, é ir. O ir é para todos, né? Somos todos missionários. O ir, evangelizar, levar a palavra de Deus. Não, eu não tenho dom para isso. O chamado para todos. E se Deus chama, Deus vai te usar. Né? Se coloca diante de Deus que Ele vai te usar. Justamente, Elaine. Inclusive, o teste dos dons recomenda isso. Se envolva e depois, segundo lugar, procure saber o que é que você faz. E quando você faz, sente uma alegria no coração. Rapaz, quando eu faço isso aqui na igreja, me dá uma alegria. Já tem aí uma indicação. Tá bom? Deus nos abençoe, queridos.